Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar hoje aqui na casa? Saiba que Deus tem promessas e Ele cumpre as suas promessas, amém? A igreja pode abrir em Lucas capítulo 24, amém? O Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 24. Algum dos meus amados irmãos, por favor, poderia trazer 2 copos de água, por favor? Lucas capítulo 24, versículo 27 ao 32. Aleluia. O Senhor da casa ainda se responsabiliza pela casa. Amém? O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 27 ao 32. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 27 ao 32. Então, iniciando por Moisés e falando sobre todos os profetas, explicou Jesus a seu respeito, como assim constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, os 2 discípulos insistiram muito, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se abriram seus olhos e reconheceram. Contudo, Jesus desaparecera da frente deles. Mas eles falavam entre si: porventura, não ardeu o nosso coração quando Ele, durante a nossa jornada, nos falava e quando nos explicavam as Escrituras? Amém? A igreja pode se sentar, dando glória a Deus. Amém? Aleluia! Hoje iremos explorar, amados irmãos, hoje iremos explorar um sermão temático, amém? Foi-me passado que o tema de hoje é reacendendo a chama. Eu não sei como isso surtirá efeito na sua vida, mas o Senhor, que é o dono da palavra, jamais deixa que volte para Ele vazia. Se você veio aqui hoje com o intuito de adorar a Deus, como eu acredito que veio, você receberá do Senhor aquilo que veio buscar, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, o Evangelho segundo escreveu Lucas tem a característica de trazer um Jesus humano. Como todos sabem, Lucas era um médico, conhecia melhor do que ninguém sobre a biologia humana. E quem melhor para discorrer sobre a vida de um homem senão um doutor? E o que eu acho belíssimo no Evangelho segundo escreveu Lucas é que ele mostra um Jesus acessível a todos. Porque, irmãos, Jesus não escolhe por classe, não escolhe por cor. Ele nos amou primeiro e ponto final. Não foi nós que tivemos a vontade de amá-lo, Ele nos amou primeiro. E o Evangelho segundo escreveu Lucas tem essa característica de trazer um Jesus mais humano. E ele já começa apresentando desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Amém, amado? Muito obrigado.
Irmãos, e um dos maiores problemas da nossa geração, eu não diria problemas, mas Satanás, através dos séculos, sabe como atacar a igreja. Ele sabe muito bem como atacar a igreja. E as batalhas que hoje os jovens enfrentam são batalhas ideológicas, dentro das suas escolas, nas redes sociais e nos seus problemas familiares. E isso tem gerado dentro do jovem não só ansiedade, mas um fardo tão pesado que ele vai ficando pelo meio do caminho. Ele até tem o alvo, que é o céu, mas é por não ter ninguém investindo nele que ele acaba desanimando no meio do caminho. E hoje iremos discorrer sobre esse assunto: como permanecer com a chama acesa diante da que é considerada a última geração. Como permanecer com essa chama acesa, como não perder a fé diante das dificuldades, como permanecer fiel a Deus, queimando na obra de Deus, quando todos os dias a igreja é atacada por mais e mais e mais falsas notícias. Satanás sabe como agir, e ele tem agido na nossa vida de uma forma espiritual, pois ele sabe que se ele consegue parar um jovem, ele consegue parar toda uma geração que pode vir após ele. Se ele para um pastor, ele sabe que ele consegue parar toda uma congregação. Mas eu sei que o mesmo Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o mesmo que ainda opera na igreja. Porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. E Jesus disse: a minha igreja não foi feita para recuar, ela tem que ir avante, ela tem que destruir as portas do inferno. E somente estando alicerçado em Deus nós podemos cumprir isso. Somente obedecendo os seus mandamentos é que nós podemos realizar a vontade dele. Porque o evangelho não se concentra em mim, mas se concentra nele. É por isso que mesmo nos meus problemas, apesar disto tudo, é Jesus quem me levanta e me faz continuar vencendo. Porque não é tudo sobre mim, é tudo sobre ele. É por ele que eu gasto a minha vida, é por ele que todas as minhas energias têm que ser investidas. Como reacender algo que já foi apagado? Como, irmão Alain? Eu estou muito longe. Eu quero te dizer que a graça não está longe o suficiente para te levantar novamente. A graça não conhece limites. E eu sei que muitos ministérios estão sendo aqui parados, muitos chamados estão sendo enterrados, porque por meio do caminho essa pessoa desanimou na fé. Eu sei que muitos caíram da graça, mas hoje é noite de restauração. Hoje é noite do mesmo Jesus que morreu na cruz. Ele não está mais lá. O sepulcro foi aberto e o nosso Jesus vive. Ei, o sepulcro não foi aberto para que Jesus saísse. Ele foi aberto para que aqueles que conheciam ele pudessem entrar e testemunhar que ele ressuscitou. Mas, irmão Alain, eu não estava lá. Como é que eu posso saber que isso é verdade? Você é a semente que hoje se encontra aqui essa noite. Eu sei que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Ei, e se você permitir que
Ele entre na sua vida, Ele está disposto a restaurar esse chamado novamente. Porque Jesus não escolheu por capacidade. Ele viu o futuro e capacitou no futuro. Mas você hoje, no presente momento, precisa estar atento à palavra de Deus essa noite. Irmão Alain, como é que eu posso voltar a acender, reacender algo que já foi apagado? Foi a mesma coisa que Josias, aos 16 anos de idade, se perguntou a Deus: como eu vou restaurar uma nação, Deus? Essa nação é idólatra. Essa nação se desvia fácil do que é bom. Como, Senhor, é que eu posso voltar novamente essa geração a ser avivada em Deus? Porque eu aprendi que aqueles que ganham almas, aqueles que amam almas, aqueles que estão sedentos por ela, Ele não quer apenas se levantar para ter fama, não. Ele quer se levantar para levantar os outros. Ele deseja se levantar para que outros, através do exemplo dele, possam também se levantar. Porque o Evangelho não é sobre mim mesmo, é sobre viver para Cristo, viver para o outro. E Josias, em 2 Crônicas, capítulo 34, quando ele encontra o livro da lei do Senhor, a palavra vai dizer que ele rasga as suas vestes e diz: Senhor, esse povo está muito longe de ti. Eu sei que esse povo pecou, eu sei que esse povo errou, mas esse povo não está morto. Eu sei que a minha geração erra, a minha geração é falha, mas eu sei que tu podes levantar essa geração. Uma geração de jovens que desejam ser diferente. Uma geração de jovens que não importa qual seja a dificuldade, se Cristo está com ele, ele vai vencer. Cristo é quem opera tudo em todos, porque dele começo, por ele processo de melhoria, para ele finalidade do chamado e do processo são todas as coisas. É por isso que o nome dele é acima de todo nome, porque ele te escolheu quando tu não tinha capacidade, ele te capacitou quando ninguém acreditava. E é por isso que você deve honra e glória a ele, e ele permite que a alegria ainda seja nossa. Segundo ponto: tirar a cinza velha e pôr lenha nova. Levítico capítulo 6, versículo 11 vai falar que o sacerdote tinha apenas uma obrigação. O fogo que Deus colocou sobre o holocausto iria continuar queimando, mas Deus disse que o sacerdote precisava tirar a cinza velha toda manhã e pôr lenha nova para queimar. O mesmo Deus que chama, Ele é o Deus que quer trabalhar junto com a igreja. Eita, eu acho esse Deus muito lindo. Eu tenho certeza, por quê? Porque Ele pega pessoas incapacitadas, incapacita elas, porque Ele não quer apenas trabalhar em nós, mas também através de nós. Ele não quer apenas que nós trabalhemos para Ele, mas trabalhemos juntos com Ele. Porque Deus não deseja, irmãos, robôs. Ele deseja filhos com quem Ele possa se relacionar. Eu sei que você se sente incapacitado de receber essa graça, de receber esse chamado, mas o Senhor disse: eu não te perguntei se você é capacitado, eu estou te chamando porque eu sei que eu posso te capacitar. É por isso que Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos permanecer com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que devemos deixar o pecado que continua nos atrapalhando de caminhar na fé. Eu quero te dizer que não dá para viver o chamado sem viver as renúncias. Moisés, primeiro, para libertar o povo,
coisa que ele tinha no monte. O que? As sandálias. Tira as sandálias. Ninguém recebe nada de Deus sem tirar algo da sua vida. Não recebe. É necessário que o pecado que está nos atrapalhando de chegar até Jesus seja deixado de lado. Igreja, preste atenção, preste atenção. Nesse pouco tempo que tenho aqui, preste atenção. Porque não sou eu o dono da mensagem. Quem dá a mensagem é o poderoso Deus. Eu sou apenas um canal. E você precisa entender, amada igreja, que a fé para o qual você foi chamado para viver, ele requer renúncias. A graça é recebida de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou alto preço, preço de sangue. Aleluia. E quando a gente consegue compreender esse sacrifício de Jesus, a gente consegue ter forças para continuar de pé e avante. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus teve tanta ansiedade que no Getsemane ele suou sangue pela minha, pela sua vida. A maior dor que Jesus carregou no seu corpo não foi as chibatadas. A maior dor que Jesus teve no seu corpo não foi os pregos. A maior dor que Jesus sentiu foi quando lá do céu o Pai virou o rosto dele. Por que, irmão Alain? O Pai fez isso para que você pudesse ser aceito. É por isso que na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que, Deus, tu me abandonastes? E João dá a resposta em João capítulo 1, versículo 18: porque nós agora somos feitos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Se antes estávamos separados de Deus, agora pelo sacrifício de Jesus fomos reatados novamente. Êxodo capítulo 34, versículo 33 vai dizer que Moisés teve o seu rosto resplandecente, mas que todas as vezes ele precisava entrar na presença do Senhor para voltar a se recarregar. Eu sei que hoje você está aqui ouvindo a palavra, sendo alimentado pela palavra, mas amanhã não é diferente. Precisa voltar a se alimentar da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos os dias eu preciso me converter novamente a esse Deus que das profundezas da escuridão me resgatou, a esse Deus que das profundezas que ninguém mais podia me salvar, Ele foi e me resgatou. Reacender a chama é um propósito que Deus hoje está te chamando para uma vida com Deus. Os israelitas estavam no monte e a presença do Senhor se manifestando, e eles disseram: Moisés, Moisés, sobe a Deus e fala com Ele, porque a gente não consegue aguentar essa presença. E Jesus sabia disso. É por isso que a palavra diz que após a sua morte houve grande escuridão durante 3 horas, e o véu que havia no templo se rasgou de cima a baixo. Não se rasgou de baixo para cima, para que não houvesse desculpa de dizer que foi homem. Se rasgou de cima para baixo. Era o próprio Deus dizendo: eu rasgo a diferença que havia entre nós, e eu chamo a minha igreja para o compromisso comigo. Eu quero mais da minha igreja. A igreja do século 21 não foi chamada para estar dentro de templos, para estar dentro de congregações. Ela foi chamada para treinar lá fora. Ela foi chamada para gerar salvação. Porque o Evangelho não tem que parar em mim, ele continua através de mim. Aleluia! Durante 33 anos, Jesus andou por essa terra sem pecar, sem falar nada de mal. Ele fez isso para que através do seu sangue inocente nós pudéssemos ser aceitos. Aleluia. É por
por isso que João vai dizer que estamos debaixo de uma aliança muito maior. Porque antes a aliança era de medo. O povo se aproximava de Deus por causa que tinha medo da morte. Mas Jesus não. Ele rasga o véu do templo e diz: eu quero intimidade com a minha igreja. E Atos capítulo 24 expressa bem isso. A Bíblia vai falar que Tiago está dizendo à congregação: naqueles últimos dias eu levantarei a tenda caída de Davi. E falando porque Deus está falando da tenda de Davi, que é tão simples. Porque Ele não está falando do tabernáculo. Porque Davi adorava a Deus espontaneamente. Aleluia! A palavra vai dizer que Davi ia 7 vezes adorar a Deus. E tu sabe qual era o lugar preferido de Davi? Não era o trono. O lugar preferido de Davi não era a cama com as mulheres. O lugar preferido de Davi era ficar debaixo da sombra da Arca da Aliança. Quando o sol batia na Arca da Aliança, fazia uma sombra na frente. E Davi amava ficar naquele lugar. Ele disse: Senhor, eu posso ter vitória nas batalhas. Senhor, eu posso ter diversos filhos. Eu posso ter todo o ouro e toda a prata. Mas se eu não tiver a tua presença, eu não tenho nada. É por isso que quando a Arca da Aliança está entrando em Jerusalém, a Bíblia fala que Davi dançou muito forçadamente. Davi não se importou com quem estava olhando. E é isso que Jesus quer da sua igreja: espontaneidade para adorá-lo. Não é uma igreja que cumpre tabela de segunda, quarta e sexta aqui dentro da congregação. É uma igreja que fora da congregação sabe viver Jesus Cristo na vida. Porque muitos jovens, como estava dizendo aquele louvor, que não seja apenas emoção. Eu te pergunto nesta noite: qual é o teu propósito aqui dentro dessa casa? É adorar a Deus com simplicidade, como fez Davi? Ou é apenas querer as vitórias, como queria Saul? O Senhor Jesus está chamando a igreja dele esta noite. Está dizendo: eu sei que você caiu, eu sei que você pecou. Longe tu estás da graça, mas tu não estás longe de mim. Eu estou lá no teu quarto, porque eu sou Yahvé Shammah, Deus presente. Aleluia! Na rua, aquele acidente que era para tu ter levado, eu não deixei, porque eu sou Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, o Deus que me protege, porque eu sou Jeová Nagô, o teu escudo e fortaleza. Aleluia! Você pensa que chegou com a tua própria força aqui, mas não foi. Tudo é graça. Quando você se levantou da cama hoje, foi graça. Quando se alimentou hoje, foi graça. Não ter morrido no caminho para cá é graça. Está escutando essa mensagem que fala de Jesus? É graça. Porque apenas o Espírito Santo pode abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Somente Jesus pode colocar aquela chama que os israelitas tinham que colocar lenha nova. Ele diz: eu quero apenas que minha igreja entre dentro do quarto, rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração diante de mim. Eu não quero oratória, eu não quero diploma, eu não quero saber quanto tempo você é crente. Eu quero intimidade contigo, porque eu quero te tornar meu filho. Aleluia! Terceiro ponto, para voltar a reacender a chama do Senhor, é se gastar na obra do Evangelho. Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, vai dizer: ei, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que no
dia da dificuldade vocês possam ter forças e após vencerem a guerra possam continuar de pé. Tem pessoas aqui que se cansaram das batalhas diárias, pessoas que esqueceram de colocar a armadura de Deus, mas hoje o Senhor está te chamando. Hoje o Senhor está dizendo: eu te capacito. Hoje o Senhor está dizendo: não é na força do teu braço, não é, porque eu sou Jeová Elaúde, sou Deus de força. Não é a força humana que vence as muralhas do inferno, são as forças de Deus. Elias desanimou na caminhada. Elias, o homem que viu descer fogo do céu, isso mesmo. E Elias disse: Senhor, eu estou sozinho nessa geração. Senhor, não há mais ninguém, Senhor. E o Senhor conversando com Elias: Elias, Elias, não fica achando que tu é o bonzão não, Elias. Eu separei 7.000 que não se prostram a Baal. Aleluia! Cadê os jovens dessa geração que não se prostram diante do sistema? Cadê os jovens dessa geração que é a escola dizendo: não, faz porque todo mundo está fazendo? Ele diz: não, eu tenho Deus, e esse Deus manda que eu cumpra princípios. Cadê os jovens? Cadê os Elias nesta geração? Que eles podem não estar vendo nada, mas ele diz: Senhor, eu creio que fogo do céu ainda cai. Eu quero saber, cadê o José, que apesar de a mulher de Potifar vir: ei, te deita comigo, nós estamos sozinhos, ninguém vai saber não. E José vai dizer: eu? Acaso eu faria tamanho mal ao meu Deus? Ah, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O que importa é agradar os homens e desagradar a Deus. Tem muita gente aqui que está como Moisés, está colocando um véu no rosto para fingir que nada está acontecendo. Está como Moisés, está cobrindo o rosto com o véu para dizer que o ministério não acabou. Está como Moisés, que precisa estar cobrindo o rosto com o véu para dizer: não, ninguém pode saber não. Pensa mais naquilo que os homens vão pensar sobre ele do que naquilo que Deus quer pensar sobre ele. Aleluia. E o Senhor está dizendo: ei, tira a máscara. Eu não preciso que você coloque máscaras. Você coloca máscara para se levantar e mostrar o teu talento. Eu usei uma máscara no meu filho amado para descer e morrer por você. Tira a máscara. Até quando vai ficar escondendo? Até quando vai continuar encobrindo esse pecado? Tira a máscara, senão naquele dia eu irei te desmascarar diante de todos e direi: aparta-te de mim, maldito, não vos conheço. Aleluia. É por isso que o Evangelho é uma coisa muito séria de se viver. Não é fácil ser cristão, porque é batalha contra o mundo, é batalha contra Satanás e é batalha contra você mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o mundo luta sozinho, a gente luta com Deus. Satanás luta já sabendo do resultado, ele é derrotado no final do Apocalipse. E a igreja continua de pé, porque a igreja não luta sozinha, ela luta com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego,
vocês não irão se prostrar à estátua que eu fiz. Certamente, Nabucodonosor, ainda que tu nos jogues na fornalha, não iremos te adorar. Paulo vai dizer: vocês ainda não lutaram até o sangue contra o mal. Não lutaram. Isso aqui é fichinho que vocês estão vivendo. É por isso que muitos olham para quem vive o ministério. Ah, mas consegue tocar gerações, mas não quer passar por o que ele passa. Ah, mas esse jovem é referência. Vai lá na casa dele saber quantas vezes no choro ele teve que dizer: o Senhor é a minha força, é a minha paz. É muito fácil ver um jovem como referência, mas não ver as renúncias que ele tem feito por amor a Cristo. Não se engane, é por isso que muitos não vão viver a plenitude do chamado, porque não conseguem rejeitar. Mas quantos dos que estão aqui nesta noite, eles dizem: Senhor, eu estou como Gideão, eu sou fraco, mas é o Senhor dizendo: ei, valente guerreiro, tu é forte. Porque Deus não está vendo o presente, Ele vê lá no futuro. O Senhor, Ele não me escolhe por conta da minha capacidade, é Ele quem me capacita nas minhas fraquezas. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer: por 3 vezes eu orei, dizendo: Senhor, aparta de mim esse espinho. E o interessante de Deus é que muitas das vezes Ele vai te dizer não. Quer saber como é que você está obedecendo a Deus? É quando aquilo que você quer fazer, Ele diz não. Não faça. Mas Alan, Deus não diz não, não? Lá no jardim Ele disse não ao primeiro homem perfeito: não coma do fruto, se comer vai morrer. Ao homem segundo o seu coração Ele disse: não irei apartar a espada da tua casa, mas eu prometo que da tua descendência virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ao homem de maior intimidade, Moisés, ele disse: não vai ver a minha face, porque no dia que tu vê, tu vai morrer. Aleluia. E a Paulo ele vai dizer: Paulo, eu não vou tirar espinho nenhum, mas fica tranquilo, enquanto tiver espinho, vai ter sempre graça, vai ter sempre graça para você sobreviver. Aleluia. Muitas das vezes ele vai dizer não, mas é no não dele que ele diz: a minha graça está contigo, porque tu me obedeceste, filho meu. Não se mova por conta do dono da promessa. Não se mova por conta da promessa. Aprenda a obedecer o dono dela, porque foi ele dizendo: Senhor, Moisés estava dizendo: Senhor, por favor, não mate esse povo, não. Risque meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo. Sabe qual é o primeiro passo de quem realmente vai viver o chamado? É que ele não vive para si mesmo. Ele não prega pensando que vai conseguir mais agendas. Ele não louva pensando que vai receber contrato de emissora nenhuma. Ele cumpre o propósito, porque ele entende que ele foi tirado de um lamaçal do pecado, que ninguém olhou para ele, que a família disse: vai morrer, esse daí não presta. Ah, mas a mãe é rapariga, vai morrer, esse daí não presta. Ah, mas tem maldição hereditária, vai morrer, não vai fazer nem o primeiro bigode, vai morrer no meio do caminho. Mas eu quero dizer para esses que pensaram isso, que no meio do caminho, quando eu estava indo para o inferno, apareceu um Jesus. Ele não estava com uma coroa de glória, ele estava com uma coroa de espinhos. Ele não estava com um exército atrás dele, ele estava com uma cruz. Ele não estava querendo se autopromover, ele estava querendo me salvar.
dono da promessa é maior do que a promessa. Aleluia. E o último aspecto, para voltar a reacender a chama: ande com quem é mais forte do que você. Ande com quem tem mais fé do que você. Ande com quem tem mais força do que você. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer: eu peço todos os dias ao Senhor que Ele tenha misericórdia de Onesíforo e de sua família, que tantas vezes me animou na causa do Evangelho. Paulo estava desanimado e Onesíforo disse: ei Paulo, não é hora de parar. Eu sei que você pensa que o chamado já morreu. Hoje Deus está dizendo: ainda não morreu. Tem vida na casa, tem vida na sua família. Aleluia. Eu sei que o pecado te afastou de mim, mas hoje, mais uma vez, eu quero reatar a minha aliança com você. O chamado não morreu. Estou sempre pronto, meu filho, para voltar a restaurar. Mas ande com quem é mais forte do que você. Todos os dias é luta, é guerra, é batalha. A gente acorda no outro dia sem saber se vai continuar com a mesma fé ou crendo que vai terminar o dia com vida. Mas o Senhor está dizendo: ei, para de te preocupar com as aflições da tua vida. O que foi que eu disse a João no capítulo 16 e o 33? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sabia que você não poderia vencer. Eu sabia que você não tinha capacidade para cumprir chamado nenhum. Mas eu, o Senhor Deus, coloquei graça na tua vida. Te capacito aqui esta noite. E eu te chamo para voltar à aliança que eu fiz com a minha igreja. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E entre eles foi repartido línguas como que de fogo. E eles falavam conforme o Espírito concedia que eles falassem. A igreja não morreu nesse século 21. Essa geração não está morta. Essa geração não se perdeu. Tem sempre graça. E o Senhor está dizendo: eu não te chamo para viver de emocionalismo. Eu não te chamo para viver de profecia. Eu te chamo para viver a minha palavra. Porque é na minha palavra que você tem vida, meu filho. Quantas vezes eu vou precisar te dizer isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Saia com esse pensamento aqui esta noite. Deus não desistiu da nova geração. Deus também não desistiu da velha geração. Não. Você pode ter desistido de Deus, mas Ele não desistiu de você. E hoje, nessa noite, Ele está te dizendo: ei, vem. Vem. Você sabe que não existe vida fora de mim. Por que está continuando andando por esse caminho? Meu Jesus, amor da minha vida. Quantas vezes Ele vai precisar ainda te avisar? Quer viver o chamado, meu filho? Estou disposto a voltar a restaurar Ele essa noite. Quando você está lendo a Bíblia e não sente mais o mesmo fogo, essa noite estou eu colocando a chama novamente. Está pensando que vai parar e vai morrer? Não vai ficar parado e nem de cadeira de rodas. Eu te levanto essa noite e te digo: vem, vem. Estou disposto a reacender a chama que um dia eu também coloquei.
amada igreja, saia com essa convicção essa noite, que Deus está muito próximo daqueles que o buscam com o coração verdadeiro. Reacender a chama é muito mais do que apenas sentir uma emoção. É um compromisso com Deus diariamente. Não é fácil ser referência. Não é fácil ser referência. Mas eu sei que um dia você vai ouvir: ei, eu só não parei porque eu estou vendo o teu testemunho. Eu amo o jeito que Jesus trabalha através de você. Aleluia. E é nisso tudo que agora eu encaixo a finalidade. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, aquele fogo que estava sendo ateado no coração deles. Se você ler aquela passagem, você vai ver que eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. E quando Jesus encontra ele no caminho e vai conversando, eles dizem: eita, a gente está triste porque tinha um profeta lá chamado Jesus e ele morreu. A gente achou que ele viria restaurar Israel. E a palavra, depois que ele diz, aleluia, Jesus é muito maior do que qualquer profeta. Jesus é muito maior do que qualquer pregador. Ele é Deus. Ele não desistiu de você. E você vai desistir dele? Vai desistir de Jesus? E eles disseram: o nosso coração não estava ardendo quando a gente estava ouvindo ele falar. O nosso coração não estava queimando apenas por causa da canção. Os corações que hoje queimaram aqui esta noite é porque reconhecem que eles querem mais da glória de Deus. A mesma glória que desceu lá no templo de Salomão, ela está morando com a gente todos os dias. Se chama Espírito Santo de Deus, o teu Consolador, aquele que não desiste de você. Aleluia. Vai ter espinho, mas vai ter sempre graça para você sobreviver. Vai ter julgamentos e coisas que precisa renunciar, mas vai ter graça e glória de Deus agindo na tua vida. Aleluia. O mesmo Moisés que precisou tirar as sandálias dos seus pés lá no Egito foi quem manifestou os milagres de Deus. O mesmo Elias que teve que fugir de Jezabel é o mesmo que viu descer fogo do céu. Deus não está chamando a igreja para ser normal.